aqui está o cubo que vocês também vão usar. Quando você abrir, ele vai se auto-embaralhar. E não tem problema que o cubo de vocês vai ficar diferente do meu, na verdade essa é a ideia mesmo. Os algoritmos de montagem, independente de como o cubo vai estar, se você souber olhar para o cubo e achar algumas coisas, alguns elementos, algumas cores específicas, a gente vai conseguir montar, não importa a configuração, tá bom? Eu vou ensinar para vocês um método chamado método de camadas. Existem várias formas de montar o cubo, mas eu vou ensinar esse método de camadas porque ele é mais fácil da gente separar em um algoritmo, em um passo a passo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender é que esse cubo que vocês estão vendo aí, ele não é o único cubo mágico que existe. Ele é um modelo chamado 3x3x3. É um modelo tradicional. Por que 3x3x3? Porque ele tem 3 pecinhas de altura, 3 pecinhas de largura e 3 pecinhas de profundidade. Mas você também tem cubos de 2x2x2, 4x4x4, 5x5x5 e vários outros tamanhos. Uma coisa que vocês têm que entender da estrutura do cubo mágico, e eu vou usar agora aqui o meu cubo para explicar, todo cubo mágico vai ter 6 cores. E essas 6 cores normalmente são padronizadas. Pode ser que você compre um com cores diferentes, não tem problema, mas normalmente elas são padronizadas. Que cores são essas? O branco. Ao contrário do branco, vou virar aqui, a gente tem o amarelo, temos também o verde, e ao contrário do verde, temos o azul, e temos também o laranja, e ao contrário do laranja, o vermelho. Então as 6 cores do cubo mágico são branco, amarelo, verde, azul, laranja e vermelho. E eu já falei para vocês uma coisa importantíssima, presta atenção aqui, você tem que pegar um cubo mágico e ver quais cores que estão ao contrário uma da outra. Isso vai ser muito importante pra gente na hora do algoritmo. Por que eu estou falando isso? Normalmente, nos cubos mágicos oficiais, o branco sempre é contrário do amarelo. Sempre. Só que dependendo do cubo mágico que você comprou, se de repente é uma réplica ou um modelo mais baratinho, as cores podem estar trocadas. Vai dar para montar? Vai. Só que você vai ter que pôr na sua cabeça que, ao invés do branco ser contrário do amarelo, vai ser a cor que tiver aqui no cubo que você comprou, tá bom? Se o branco tiver ao contrário do vermelho, não tem problema. Você só vai colocar na sua cabeça que o branco está ao contrário do vermelho. E assim, cada cor que você identificar que está ao contrário, tá bom? Mas no oficial, o branco é ao contrário do amarelo. O laranja é ao contrário do vermelho. E o verde é ao contrário, verde ao contrário do azul. Eu tenho até um outro cubo aqui, que ele tem umas cores meio diferentes, Só que, gente, na verdade, é a mesma coisa. Se eu botar o branco com branco, quando eu virar ao contrário, amarelo com amarelo. Se eu botar aqui, laranja com laranja, quando eu virar ao contrário, vermelho com vermelho. Se eu botar aqui, verde com verde, quando eu virar ao contrário, azul com azul. Tá bom? Então, realmente existe esse padrão, tá? Fique esperto, então. O cubo que a gente vai montar aqui no Google, ele usa as cores oficiais, então a gente não vai ter muito problema, tá bom? Vamos lá. Outra coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Esse cubo que está aqui na tela pra gente, ele está todo embaralhado. Aí você vai falar, professor, mas está tudo embaralhado. Como é que eu vou saber o que é o contrário do quê? Branco ao contrário do amarelo? Como é que eu vou ver isso? Gente, o cubo mágico, ele tem muitas peças. Mas, na realidade, ele só tem 3 tipos de peça. Tá? Ele tem muitos cubinhos aí. Mas esses cubinhos se dividem em 3 grupos. E agora que você vai aprender a ver esses grupos, você vai conseguir começar a montar. Então, o primeiro tipo de peça, o primeiro grupo de peças, a gente chama de centro. Centro é a pecinha que está bem no meio de cada lado do cubo mágico. Esse é o centro. Por mais que você gire, torça, vire e tudo que você pode fazer no cubo mágico, o meio nunca se altera. O meio aqui, o de cima, o amarelo, ele sempre vai ser ao contrário do branco. Por mais que eu gire, gente, eu posso girar aqui, giro, vou girar até o meio mesmo, vou girar esse pra cá, fazer um monte de movimento aqui, Tá vendo que o de cima é branco? Então o de baixo, amarelo, tá? E assim sempre. Verde, contrário do azul. Laranja, contrário do vermelho. A não ser que o cubo desmonte e você monte de outra forma, ou se o seu cubo já veio com essa configuração diferente, né? Se você comprou um cubo que as cores são diferentes, aí tudo bem, mas caso contrário, sempre vai ser assim.
Além dos centros, nós temos os meios. Meios são as peças que estão no meio de cada fileira. Então você tem aqui 3 peças e a do meio a gente vai chamar de meio. Não confunda meio com centro, tá? Centro é que está bem lá no miolinho de cada lado. E meios são essas aqui, ó. Você conta 3 que estão lado a lado e a do meio a gente vai chamar de meio. E as outras 2 que estão nos cantinhos a gente vai chamar de cantos. Então nós só temos, gente, 3 tipos de peça: centro, meio e canto. Saber isso é fundamental para a gente iniciar a nossa montagem. Eu quero que vocês façam o quê? Que vocês abram esse aplicativo, esse jogo, né? Esse cubo mágico do Google, e eu quero que vocês brinquem com ele. Eu quero que vocês experimentem ele. Eu vou dar aqui alguns desafios para vocês tentarem montar e vocês vão me dizer nos comentários se vocês conseguiram. Então, como você mexe? Eu estou aqui com o meu mouse, né? No caso, se você está no celular ou no tablet, você vai mexer com o dedo. Mas é super simples, gente. É só você vir aqui, ó, pega uma pecinha que você quer, um lado que você quer mover, clica na pecinha e arrasta. Tá bom? Você pode também clicar só uma vez, aí ele vai girar uma vez na horizontal. Tá? Você pode fazer isso aqui, ó, nos 3 níveis. Você pode pegar e arrastar na vertical. Você fala, ah, professor, ó, cliquei sem querer aqui e girou embaixo. Tudo bem, gente, é só apertar 3 vezes e ele vai voltar pro lugar. Aí você vai falar pra mim, professor, eu quero virar o cubo. Então você vem aqui do lado esquerdo, ó, clica e arrasta, tá bom? Clica, segura e arrasta. E a mesma coisa você pode fazer aqui por baixo, ó, clica, segura e arrasta pra cima, ó. Aí você vai virar ele de assim. Então qual vai ser o desafio de hoje? Eu quero que vocês peguem esse cubo, abram ele, tá aí na descrição, e vocês vão tentar fazer ou uma letra T, ou uma letra L, ou uma letra U. Aqueles que conseguirem, eu quero que tente montar uma face inteira da mesma cor, tá bom? Eu sei que no cubo mágico de verdade vocês conseguem, mas eu quero que vocês peguem intimidade com esse cubo virtual aqui, antes da gente aprender os algoritmos. Senão vocês podem acabar se frustrando se não conseguirem mexer, e eu quero que vocês estejam aí bem afiadinhos pra gente fazer direitinho o algoritmo, tá bom?